No dia que a gente se mudou para esse apartamento aqui, este belo homem, meu marido, me pediu em casamento. Foi um momento muito lindo, só que logo em seguida já veio aquela pergunta que todo mundo faz: e aí? Quando é que vai ser o casório? E esse quando parece uma coisa boba, um mero detalhe, mas na verdade é uma decisão financeira muito importante e a gente vai te falar o porquê aqui. Porque o prazo que vocês escolhem é também o tempo que vocês vão ter para juntar o dinheiro, para vocês pesquisarem, para vocês negociarem, pagar tudo. Então, hoje a gente vai contar como nós planejamos financeiramente o nosso casamento e o que ajudou a gente a economizar e também algumas coisas que apareceram ali no meio do caminho, né? Sim. Se você chegou agora aqui, nós somos a Beca e o Gui. Toda semana a gente tem vídeo aqui novo falando sobre finanças para casais. Se inscreve no canal então já e já manda esse vídeo promozão para ficar ligado em tudo aqui, né? Beleza? É isso, bora! A gente decidiu que o casamento seria mais ou menos 2 anos depois do pedido, porque era um tempo que parecia razoável pra Sim. gente se organizar sem precisar fazer tudo correndo e sem tomar nenhuma decisão precipitada. Isso fez muita diferença, porque quando você tem um prazo ali, você consegue pesquisar com mais calma, comparar fornecedores ali e ir pagando aos poucos. Sem contar que você não precisa tomar decisões ali naquela empolgação nos primeiros dias, né? Quando você acabou de ficar noivo, já acha que precisa fechar várias coisas, vários espaços para amanhã e o prazo é justamente para dar esse fôlego pra gente, né? Sim, justamente, né? Depois de decidir quando seria, a gente precisava entender quanto É. esse casamento ia custar, né? E isso é diferente de decidir quanto vocês querem gastar também, Muito né? diferente, porque o quanto vocês querem gastar pode estar completamente fora da realidade, e no nosso caso estava Poxa, muito fora da muito, realidade. muito. A gente nunca tinha casado antes, obviamente, né, então a gente não tinha nenhuma noção do custo de um casamento, então a gente resolveu contratar um assessor para ajudar a gente nisso e orientar a gente, né, então uma das primeiras coisas que ele chegou pra gente e perguntou foi assim: "Ó, qual que é o budget de vocês? Quanto vocês querem gastar?". Aí nós falamos um valor super, super baixo, né. Super baixo, mas para o casamento que a gente estava imaginando. É. Porque assim, não tinha problema em querer fazer um casamento com aquele valor, o problema era que o casamento que a gente estava descrevendo para ele não custava aquilo. A conta não fechava simplesmente, a gente queria uma coisa e tinha colocado um orçamento completamente diferente. Mas isso é normal acontecer e pode acontecer com vocês também. E aí ele foi trazendo pra gente pra realidade, colocando o pé no chão ali, né, e foi mostrando que os valores ali, o que costumava custar cada fornecedor e o que dava ou que não dava para entrar dentro daquele orçamento que a gente tanto queria. Foi um pequeno choque de realidade, mas foi um choque super necessário pra gente Necessário, naquele momento completamente. foi. A partir daí, a gente começou a pedir orçamento dos itens que normalmente pesam mais uma festa, Uhum. né? Que é espaço, o buffet, a fotografia, o bar, o som, a iluminação. A gente não precisava fechar tudo naquele momento. Não, a ideia primeiro era entender a dimensão do casamento que a gente estava planejando, que a gente estava querendo, né? Aí com esse orçamento a gente começou a chegar mais perto de um número mais da nossa realidade. Foi aí que a gente encontrou o nosso budget real, que não era simplesmente o valor que a gente queria gastar, né, mas era um valor que do casamento que a gente queria fazer ajustado à nossa realidade. Depois que a gente entendeu os valores ali, chegou a hora de a gente colocar os pés no chão ali, né, no Sim, a gente precisava decidir o que realmente era importante para nós, o que era inegociável pra gente, onde a gente queria investir um pouco mais de dinheiro e o que dava pra gente economizar ou fazer de uma forma mais simples, né? porque a não ser que vocês tenham um orçamento ilimitado ali, provavelmente não vai escolher a opção mais cara de tudo. E nem precisa escolher, tá? Porque cada casal vai ter uma prioridade diferente. Tem casal que, por exemplo, faz muita questão de ter uma fotografia maravilhosa. Outro já quer investir Impecável. mais em comida. O outro na banda, quer uma banda. Ou na decoração, né? Cada um vai ter as suas prioridades. Sim, então vocês precisam olhar para a festa de vocês e perguntar o que realmente vai fazer diferença pra gente, pro Exato. casal, e não simplesmente tentar reproduzir tudo o que vocês viram no casamento dos outros É. ou no Pinterest, né? Porque se vocês não escolherem as prioridades, tudo vai começar a parecer ali indispensável. E aí que o orçamento vai embora mesmo, né? Né. A gente já tinha uma reserva financeira que dava um respaldo pra gente, mas a gente também não queria, não era uma opção, nunca foi, acabar com essa reserva Não, pra gente ter a nossa festa de não, casamento. deixa a reservinha lá. Então, durante um tempo, o casamento virou uma das nossas principais metas financeiras, literalmente juntar dinheiro pra ele, É, né. só pra ele, mais nada. Então a gente começou a juntar dinheiro pro casamento de verdade agora, e pra isso é indispensável ter um orçamento doméstico ali claro pra vocês, porque a gente precisava responder uma pergunta muito prática pra vocês aqui, por exemplo, quanto da nossa renda
a gente consegue destinar para essa meta todos os meses. Esse foi o nosso objetivo principal, Sim, né? sem deixar de pagar as contas, sem mexer no dinheiro que tinha outros objetivos e sem assumir um monte de parcela que depois não iam caber na nossa Isso. vida. Então a gente criou uma caixinha específica mesmo para o casamento e todo o dinheiro que a gente separava para a festa ia para esse lugar. Isso ajudou muito a gente, porque muitos fornecedores, eles pediam um sinal ali no fechamento do contrato e o restante eles eram pagos ali mais perto da festa deles, né? E alguns também ofereciam a possibilidade, por exemplo, de parcelar até a data do casamento. Uhum. Mas, mesmo quando o pagamento ficava para depois, a gente guardava o dinheiro ali desde antes para ir rendendo na conta ali, né? Sim, Aproveitava já. a gente não queria chegar perto da festa e descobrir que tinha um monte de coisa para pagar ao mesmo tempo, ficar maluco com isso, estressados. Então, É, uma coisa era a data que o fornecedor ia cobrar e outra data era que a gente começava a guardar para isso. exatamente. E foi essencial. E gerou muito menos estresse do pós-casamento Sim. também, né? E durante esses 2 anos, muitas escolhas nossas eram pensadas no casamento. Todas tinham filtro passando ali, ó, pelo casamento. Todo o dinheiro extra que aparecia ali já tinha praticamente um destino, assim, né? Casamento. As viagens ali ficaram um pouco mais tranquilas, mais, Sim. né, bem tranquilas, aliás. Os passeios mais caseiros. E antes de gastar com alguma coisa maior ali, a gente já pensava assim, não, isso aqui vai atrapalhar a nossa vida. Até porque a gente não ia nem tempo para gastar com outra coisa, né? A gente só ficava com os afazeres da festa ali, Sim, né? tinha muita coisa para fazer. E não significa que a gente parou de viver durante os 2 anos, mas a Não, gente sabia que para viveu realizar muito ainda. uma grande coisa, teria que abrir mão de algumas coisas por um período, um comportamento ajustado mesmo. E quando vocês sabem o motivo É. daquele não, tudo fica mais fácil. Porque não era só deixar de fazer a viagem pra gente, Uhum. Aninha, era escolher guardar aquele dinheiro pra uma coisa que a gente queria muito viver junto, né. Então Sim. não estava fazendo sacrifício nenhum. Não, era a construção do nosso sonho. Exatamente. E sempre que dava para reduzir algum custo sem abrir mão de uma coisa importante para gente, no casamento, a gente reduzia. Por exemplo, a gente escolheu um espaço mais simples, não era um buffet gigante, Não. enorme de casamento. Não, a nossa festa foi muito mais íntima e aconteceu no salão de festas de um condomínio. E só essa nossa escolha já fez a gente economizar um bom dinheiro. Também a gente teve o privilégio de contar muito com a ajuda da nossa família. Ixi, muito. Muita coisa de decoração teve participação da família. A minha avó, ela fez todos os guardanapos, jogos americanos, muita coisa. Recebemos muita coisa também de presente de família, assim, pra ajudar a gente na A festa, gente né. teve esse privilégio, né, dessa Sim, ajuda familiar. E eu mesma fiz toda a papelaria do casamento, porque muito eu amo essa caprichosa. parte. Então, além de economizar, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E Foi ficou uma lindo. construção Você vai colocar realmente, foto aqui né. na hora? Vou colocar, vou Ficou colocar. sensacional. Coloca aí, editor. E a gente optou também, uma coisa era não fazer despedida de solteiro. Foi uma escolha que a gente fez. Foi. Mas acabaram fazendo uma festa surpresa pra nós. Maravilhosa a Foi festa. maravilhoso. Pagaram tudo pra gente, então obrigada, amigos. Muito bom mesmo, muito bom. No final foi uma construção coletiva, né, isso deixou tudo mais especial, porque várias pessoas que a gente ama participaram de alguma maneira. Durante esses 2 anos, a gente também deixava claro para nossa família e para os nossos amigos também, que o casamento era a nossa prioridade para nós. Então isso ajudou muito na hora de Muito. dizer alguns nãos que foram necessários. Porque quando a pessoa sabe, né, que vocês estão juntando dinheiro para alguma coisa importante, eles entendem melhor. É incrível isso. É É, incrível é isso. mágico. E vocês também sentem menos culpa de recusar alguma coisa, não era porque, a gente não queria sair, não queria viajar ou participar de alguma coisa, mas naquele momento a gente tinha escolhido colocar o nosso dinheiro em outro lugar. Sabe que isso motiva muito e para depois do casamento as pessoas elas esquecem esse tipo de meta, porque é o que faz o plano continuar dando certo. A gente só conseguiu realizar nosso Tão sonho, conseguir consistentes, se né, privar de algumas coisas, porque sabia que era uma escolha e que no final teríamos ali alcançar aquele uma objetivo maior, uma recompensa recompensa maior. gigantesca. E é Uhum. a mesma coisa com as metas. E lógico, são metas de 2 anos, tá vendo? Não é meta de longo prazo. Não, é uma meta ali de até curto prazo. Sim. Então, quando você tem uma meta desse jeito, que você consegue visualizar e ter uma recompensa logo em seguida, você vai se dedicar para alcançar. E eu acho que depois que a gente casa, a gente perde um pouco isso também. Então, para quem não casou ou para quem vai casar, tenham outras metas assim que para motivar vocês a Já sempre faz a meta da renovação de votos já. isso. Não, pode ser uma meta de viagem, pode ser qualquer tipo outro de Sim. meta de casa, carro, tal. Tenha metas, porque até para você dar desculpas de falar não para outras pessoas, entenderem que quando tem um objetivo, as pessoas aceitam um não com muita facilidade. Ah, não, ó, beleza. E o casamento, né, a pessoa entende muito fácil. Ah, eles vão casar. Casar. Agora, uma coisa muito importante também. Mesmo planejando algumas coisas, elas vão sair do esperado também, tá? Porque sempre aparecem detalhes que vocês não colocaram ali no primeiro orçamento, mas
vai surgir um imprevisto, Os né. famosos custos invisíveis do Exato, casamento. Às vezes é exatamente. um ajuste na roupa, um transporte, uma taxa ali, uma impressão extra, algo que você precisava comprar e ninguém tinha lembrado, lencinho para secar a lágrima dos outros, essas coisas. E muitas vezes não é um único gasto enorme, são vários gastos pequenininhos que vão aparecendo tudo ao mesmo tempo, principalmente perto da festa, né? E Nossa, quando aí já é vocês estresse somam ainda. tudo, faz uma grande diferença aqui, né? E aí você paga, porque para evitar mais estresse, você pagar pagando, Sim, né. né? Por isso, não é uma boa ideia você comprometer 100% com orçamento só, né. Deixa uma margem, porque algumas coisas provavelmente vão aparecer, tá. Não, certeza. Certeza. Olhando hoje, eu acho que o nosso casamento não começou só no dia da festa, começou durante aqueles 2 anos de planejamento. Foi. Nas conversas que a gente teve sobre o que era importante, o que a gente priorizava, nas coisas que a gente decidiu abrir mão também, no dinheiro que a gente guardava todo mês. Não, a gente aproveitou muito o processo, né, em todas as vezes que a gente precisou escolher junto ali, porque o planejamento financeiro, ele não serve só para pagar boleto, cortar gasto, ou sair das dívidas ali também. Ele serve para transformar os planos do casal em coisas possíveis. Seja uma festa de casamento, seja morar juntos, seja ter filhos, comprar uma casa, viajar, né, ou realizar qualquer outro sonho, como a gente falou aqui agora, né, tudo isso motiva. Realizou o casamento? Conquistou o casamento? Cria uma próxima meta para continuar, né. Qual é a próxima fase, É, né? E a gente criou uma assinatura aqui para casais, a gente queria apresentar para vocês, para justamente acompanhar vocês em todas as fases da vida do casal. é. E é o Casal no Azul, né? Vamos contar para eles o que é o Casal no Azul? Então, lá a gente ensina o nosso método financeiro para organizar a vida financeira juntos, tá? E decidir o que o dinheiro de vocês vai construir para vocês. Porque não basta só falar, um dia a gente faz isso, vocês precisam entender o quanto esse sonho custa, quanto querem realizá-lo e quanto conseguem guardar todos os meses, tá? E ao mesmo tempo, continuar cuidando das contas de hoje e vivendo a vida no agora. O link para vocês conhecer o Casal no Azul tá aqui na descrição, ou é só ler o QR Code aqui na tela, ó. E conta aqui nos comentários pra gente qual é a próxima grande meta que vocês querem realizar juntos. É isso. Valeu. Tchau. Foi. Fomos.